Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde e Evidência, aqui na tela da TV Nova. Para você, um excelente dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero lembrar que essa transmissão também acontece nas nossas páginas sociais, tanto no Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. É o Saúde em Evidência, que você também pode acompanhar na tela do canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite. E a reprise na tela da TV Nova, nos domingos, a partir das 11 da noite. Combinado assim? Para nós é um prazer estar aqui com você, trazendo as dicas e orientações na área da saúde, com temas muito importantes e trazendo sempre o consultório na sua casa, que é o Saúde em Evidência. Hoje nós estamos recebendo a doutora Evelise Figueiredo. Ela é nutricionista e está aqui conosco nessa edição do Saúde e Evidência. Para nós é um prazer. Doutora Evelise, muito prazer e seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Também estou muito feliz em participar. Quero agradecer também aos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Nós vamos acompanhar o tema com o VT com o tema do programa de hoje. Vamos ver. O crescimento da busca pela beleza em torno do corpo perfeito é cada vez maior e o número de mulheres que se submetem a dietas para o controle de peso vem aumentando cada vez mais. Porém, é importante ressaltar que a beleza e a estética corporal estão diretamente relacionadas a uma reeducação alimentar e ao aconselhamento nutricional. Alguns problemas, como queda de cabelo, envelhecimento da pele, unhas quebradiças e até mesmo as acnes, podem ser solucionados com os nutrientes encontrados nas frutas, verduras e demais leguminosas, que além de serem saborosas e nutritivas, trazem um aumento significativo à imunidade. Uma alimentação saudável e equilibrada dispensa o uso de medicamentos, de dietas milagrosas ou até mesmo de cirurgias plásticas, para conquistar o padrão de beleza desejado. Saúde da mulher, nutrição e estética. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Tema bastante relevante. Muitas mulheres, com certeza, vão ficar antenadas e vão aprender bastante conosco. Saúde da mulher, nutrição e estética. Primeiro, eu queria que a senhora fizesse uma introdução a respeito dessa questão da nutrição. O que é que ela tem a ver, afinal, com a parte estética do corpo, principalmente da mulher? Sim, sim. Os alimentos, principalmente alimentos funcionais, têm função importantíssima na saúde estética, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Alguns nutrientes são importantes para o cabelo, para a unha, para a pele. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho. Pois é, a gente separou alguns temas aqui com relação a isso, a nutrição e a estética, a saúde da mulher, enfim. Vamos começar falando sobre acne, doutora. Problema que muitas mulheres têm, algo que também interfere nessa questão da estética. Sim, Há com alguma certeza. relação com essa questão da alimentação? Tem toda a relação. A acne, ela tem vários fatores, né? Uma doença multifatorial e pode ter cunho genético, né? Ela pode ser herdada e também ter alterações hormonais. Mas há outros alimentos que também influenciam. Então, o excesso de alimentos de alto índice glicêmico, né? Bolo, sorvete, tudo que é muito açucarado, tem muita influência sobre a acne. E aí é importante a gente fazer essa retirada para evitar que essa acne venha com prevalência, né? Todos esses alimentos que a senhora falou, principalmente os doces, para muita gente é compulsivo alimentar-se de doces, enfim, isso pode causar acne. Além desses, esses industrializados também têm um peso bastante significativo nessa questão? Sim, com certeza. Todo alimento que é industrializado, ele possui muito aditivo químico. Todos esses aditivos químicos ficam no corpo e, de alguma maneira, se acumulam e precisam ser eliminados, né? Esses aditivos químicos produzem radicais livres. Esses radicais livres são prejudiciais para a pele, não só para a acne, mas também para o envelhecimento da pele. Então, é importante fazer a retirada, né, desses alimentos. Claro que esporadicamente não vai causar uma acne, mas aquele consumo constante e regular, sim, pode levar ao surgimento de cravos e espinhas, né? Essa alimentação, ela influencia diretamente com todas as pessoas e depende muito do organismo de cada pessoa, essa reação a ver com a alimentação e a reação da acne.
Não, tem pessoas que vão sentir um pouco mais, né? Mas outras pessoas não vão sentir tanto, porque isso é um pouco individualizado. Você pode conhecer pessoas, por exemplo, que têm uma alimentação totalmente desregrada, mas não têm nenhuma acne. E outras que têm uma alimentação mais certa e têm acne. Isso devido aos hormônios, como eu falei, né, anteriormente, podem ter essa influência, mas, claro, uma alimentação saudável sempre vai manter uma pele muito mais natural, muito mais nutritiva, né, muito mais hidratada. Então, é importante, sim, manter uma alimentação mais equilibrada. Uma pergunta importante desse tema de acne aqui é se quem tem espinhas pode utilizar maquiagem. Alguma coisa relacionada a isso? Essa é uma dúvida bastante frequente. Na verdade, essa resposta cabe mais a um dermatologista, mas tem um ponto aqui que eu posso falar, né? A maquiagem em si não causa a espinha, se ela não for uma maquiagem de baixa qualidade, é claro, né? Mas você pode utilizar ela porque ela não vai ser a causadora. Geralmente, essa acne ela vem de dentro para fora. Então, é o corpo que está produzindo, que está aumentando o sebo, né, nessa superfície, e não o produto que você está usando, né? Quando um produto causa essa irritação e aparece essa espinha, é porque ele é um produto de baixa qualidade que realmente não deve ser utilizado. Falando especificamente das substâncias, doutora, com relação aos alimentos, quais são as substâncias exatamente que causam essas erupções no rosto? Não só as acnes, mas também os cravos, as espinhas. Dentro dos alimentos que a gente consome, principalmente os industrializados, que tem muitos conservantes, né? Isso tem a ver com essas formações que a gente tem no rosto? Sim, tem a ver. Tem um estudo muito interessante que eu estava vendo esses dias, que ele fala sobre leite e derivados, né? Esses alimentos, eles são hiperinsulinêmicos, ou seja, aumenta a insulina. Sempre que essa insulina no corpo estiver alta, ela vai ter essa facilidade para promover a acne, o cravo e tudo mais. Então, a gente tem que ter cuidado com esses alimentos. Não quer dizer que quem está tratando acne precisa ficar exclusivamente sem o uso sem o consumo de leites e derivados. Mas no consultório, eu posso dizer que sempre que eu atendo um paciente e faço essa retirada desses alimentos, a melhora é significativa. Não só do leite, né, mas também o glúten tem sido bastante estudado e relacionado com isso. Então, alimentos como pão, né, massas, macarrão, tudo que levar trigo, né, vai ter esse glúten, e esse glúten, sim, pode atrapalhar um pouco. Para a mulher que está com esse problema, doutora, que ela está com o rosto com muitas espinhas, com muitas acnes, ela tem esse problema que, além de ser um problema de saúde, influencia bastante nessa questão da estética. O que é que ela deve fazer primeiro? Falando-se de nutrição, chegando, por exemplo, ao seu consultório. Qual é o processo? O que é feito? É feito algum exame? A senhora analisa ela visualmente? Pede algum material, alguma coleta? Como é que é feita essa triagem com essa paciente? Muito boa essa pergunta. Veja bem, no consultório, quando eu estou atendendo o meu paciente, o que eu estou observando? Não só o que ele está me informando, mas eu estou analisando o cabelo, a pele, a unha. Enquanto a gente conversa, eu estou fazendo toda uma análise clínica, né? É o que a gente chama de olho clínico. É olhar para o paciente e você já achar algumas deficiências, né? Algo que precisa ser tratado. Sim, alguns exames são necessários, por vezes, mas na grande maioria, de início, a gente já consegue observar. Sendo necessário, a gente vai pedir hemogramas, outros exames, outras vitaminas que possam estar baixas no organismo, e aí a gente vai solicitando para poder ter um diagnóstico mais preciso e poder fazer o acompanhamento correto. Falando do lado positivo agora, quais são os alimentos que podem ajudar a proteger o rosto para não formar acne, para não formar espinhas? Os alimentos que porventura tenham alguma substância que ajudem a também evitar que isso aconteça, que essas espinhas se formem no rosto das mulheres, que a gente está falando a respeito disso. Quais são esses alimentos? Agora chegou a parte boa, né? Foi só tirando, mas tem. Tem alimentos ricos em zinco, é muito importante, né? Onde a gente encontra zinco? Nas castanhas, na castanha do Pará, no amendoim. A gente pode consumir isso diariamente e ter uma significativa melhora, né? Deixa eu pensar o que mais. Banana também é importante, porque tem magnésio. Cacau, né? Então chocolatezinho também é bom, né? Aquele mais amargo para ter uma concentração melhor de antioxidantes, mas esses alimentos sim podem fazer parte para dar uma melhorada dessa acne. O que é essa concentração maior de oxidantes, doutora, que a senhora falou? Qual é esse papel do oxidante? O que é que ele faz? Pronto. O antioxidante, o que é isso? O radical livre que eu tinha falado logo no começo, quando ele está na nossa pele, na nossa corrente sanguínea, ele gera dano, né? Dano celular.
Então, esse antioxidante vai lá naquele radical livre e bloqueia ele. Mais ou menos isso. Dá uma bloqueada nesse radical livre e você fica com a pele mais natural e mais saudável, né? É assim que a gente pensa, uma forma mais resumida. Pensando principalmente nesse período de pandemia que a gente está, doutora, onde muitas pessoas aumentaram bastante esse consumo alimentar, de forma até desregrada, muitas vezes, por conta da ansiedade, por conta de toda essa questão do isolamento social, enfim, as pessoas mudaram bastante os seus hábitos e, principalmente, aumentou o consumo desses alimentos industrializados. Falando de pandemia, colocando aqui dentro desse tema da nutrição e aproveitando também essa questão da acne, as dicas que a senhora tem para as pessoas que ainda, porventura, estão em casa, respeitando quarentena, respeitando isolamento, aqueles grupos de risco que não podem sair tanto, como é que essas pessoas podem ter uma alimentação melhor em casa, mesmo com esse turbilhão de emoções que a pandemia traz? Sim, sim. Agora no retorno, né, a gente está voltando aos pouquinhos, mas a gente tem que tomar muito cuidado ainda com essa pandemia. Então, muitas pessoas estão em casa e precisam se alimentar melhor, né? Essa pandemia nos trouxe também um pouco de ansiedade. Então, nesse período de ansiedade, as pessoas tenderam a consumir mais alimentos calóricos, ricos em açúcar, né? Isso é natural do ser humano, né? A gente passa por uma preocupação, a gente tende a querer coisas que nos acalentem, né? Que nos tragam sensação de prazer. Mas eu digo que tudo isso vai passar e que a gente precisa estar bem para enfrentar tudo isso, não é verdade? Principalmente para enfrentar qualquer doença que possa vir. Então, a alimentação saudável ela é importante desde o começo, né? Você em casa ou você na rua, exposto, você tem que estar bem preparado. Então, se alimentar bem, preferir frutas, legumes e vegetais é algo muito importante. Deixa seu corpo mais saudável, mais nutrido e mais forte frente a qualquer doença que possa chegar. E muito se falou nisso também, né, doutora, dessa questão da imunidade, de comer alimentos saudáveis para se aumentar a imunidade. Aproveitando o gancho também sobre essa pergunta que eu lhe fiz, com relação a essa imunidade, como é que as pessoas, e principalmente as mulheres, que é o nosso tema, a saúde da mulher, como é que as mulheres podem aumentar a sua imunidade? A gente sabe que as mulheres também necessitam muito de energia, de suporte, por toda a carga emocional que elas carregam, muitas mulheres batalhadoras que são chefes das suas casas. Como é que isso pode ajudar nessa questão da alimentação? Sim, sim. A nossa imunidade foi o mais questionado nos últimos dias, né? Como melhorar essa imunidade, estando em casa ou estando na rua exposto, a gente precisa sim manter um bom controle. Eu começaria pelo intestino, né? O intestino nosso é responsável por 80% das nossas células responsáveis pela imunidade. Então, se você tem um intestino desregulado, você, consequentemente, não terá uma imunidade tão boa assim. Então, regularizar esse intestino é muito importante, né? Manter o fluxo de idas ao banheiro corretas, né? É importante. A gente trata intestino, mas a gente tem outros nutrientes também importantes. Zinco, selênio, né? São alimentos, proteínas também, são alimentos que são importantes para melhorar essa imunidade. Então, consumir carne, frango, peixe, ovos, né? Boas fontes de zinco, boas fontes de proteína. Castanha do Pará também é muito importante porque tem uma boa concentração de selênio, importantíssimo para o fator antioxidante e também para a imunidade. Ainda nessa questão da acne, eu falava com a senhora em off antes da gente conversar a respeito de alguns cremes. E alguns desses cremes, não só para o corpo, mas também para o rosto, são à base de alguns alimentos, à base de alguns óleos extraídos de alguns alimentos. Eles verdadeiramente funcionam? E se funcionam, como é que a senhora indica? Esse tratamento ele é só externo? Ele também precisa ser acompanhado internamente, de dentro para fora, de fora para dentro? Como é que funciona? Sim, é verdade. Hoje a gente tem os cosméticos muito relacionados com a alimentação, né? Algumas substâncias daqueles alimentos estão ali dentro daquele potezinho de creme, né? De uma solução que você pode usar. E sim, eles têm seu benefício externo, né? Tópico, na pele, tem esse benefício, mas sempre que a gente puder fazer um tratamento de dentro para fora e de fora para dentro, o resultado vai ser sempre muito melhor, né? Então, é importante associar. Você está com problema de pele, vamos supor a acne, que a gente está conversando aqui. Então, você vai para um dermatologista, ele vai passar o tratamento que deve, e você vai também para um nutricionista, porque o nutricionista vai tratar de dentro para fora. O dermato de fora para dentro, tratando a pele, e o nutricionista de dentro para fora. O seu resultado vai ser 100 vezes mais eficiente e mais notório.
que muitas pessoas ainda não têm essa informação, doutora, de dar mais importância para a nutrição? Porque as pessoas às vezes olham só pela questão externa, né? É a área exterior. Mas o importante, principalmente, é se alimentar bem, ter práticas saudáveis, para que isso aconteça, como a senhora falou, de dentro para fora, né? Por que a gente não tem essa cultura? É verdade. A nutrição tem ganhado mais espaço, né, entre as pessoas de pouco tempo para cá. Há 10 anos pouco se falava em nutrição, na verdade. Mas a coisa bem clara é que a alimentação é o combustível do corpo, né? Então vamos pensar num carro. Se você tem um carro e o combustível dele é uma gasolina ruim, como é que esse carro vai funcionar, né? Ele vai trabalhar com muito mais dificuldade, né? Vai envelhecer mais rápido, vai ter um desgaste muito maior. Então, da mesma forma, é o nosso corpo. Se a gente cuida da nossa alimentação, a gente prolonga a nossa vida e a gente melhora a qualidade de vida, né? Então, não adianta viver muito tempo se não tem qualidade. A gente precisa viver muito tempo, mas esse tempo tem que ser um tempo saudável, nutritivo, né? E feliz aqui na Terra. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Também tem mais uma opção que é no canal N2 Educação, nas quintas, a partir das 8 da noite. E se quiser assistir novamente, tem a reprise todo domingo na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Hoje recebendo a doutora Evelise Figueiredo, que é nutricionista. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, doutora. Sobre o tema da acne, que a gente encerrou no primeiro bloco, a gente tem uma pergunta da Tainá, que nos enviou. Vamos acompanhar.
Oi, boa noite. A minha pergunta é sobre acne. Eu faço tratamento dermatológico com o uso de sabonete e gel específico, mas eu gostaria de saber se a alimentação também influencia e quais alimentos deveriam ser cortados ou adicionados à dieta para auxiliar no tratamento. E, doutora, a gente até já comentou sobre isso, né? A senhora já falou sobre essa pergunta da Tainá, mas é bom reforçar essa questão dos alimentos, qual que deve ser evitado, qual que deve ser estimulado para consumo nessa questão da acne. Como eu tinha falado no comecinho, é importante a gente retirar o leite e o glúten, né? Todos os derivados do leite, é importante fazer essa retirada porque diminui muito a inflamação. Leite e glúten têm um poder inflamatório muito grande no corpo. Então, a acne é uma inflamação, né? É uma inflamação da pele. Então, sempre que a gente puder reduzir essa inflamação, a gente está reduzindo também a acne. Então, se eu pudesse dizer 2 alimentos, seria o leite e o glúten, né? Leite e derivados, glúten, pão, massas e afins, né? Retiraria esses alimentos. Para melhorar a questão da acne, eu acrescentaria a vitamina C. Então, alimentos como acerola, laranja, limão, abacaxi, ricos em vitamina C, seriam muito interessantes para quem está tratando a acne. Nessa questão da acne, a gente sabe que ela surge bastante na adolescência, né? Principalmente na fase da puberdade, né, doutora? Alguma diferença nessa questão da alimentação para indicar para as adolescentes e alguma diferença também no sentido da alimentação para as jovens e para as mulheres mais maduras? Sim, sim. Por que que essa acne aparece tanto na adolescência, né? É nessa fase de adolescência que tem muita alteração hormonal. Então, por isso o surgimento da acne. Mas existe a acne também na mulher adulta, que a gente chama, né? Por que essa acne está acontecendo na mulher adulta, já que ela passou dessa fase de adolescência? Porque provavelmente ou possivelmente essa mulher está com alguma alteração hormonal, né? Mulher sofre muito mais com isso do que os homens, porque nós temos ciclos menstruais, né? Então, durante o mês, os hormônios sobem e descem, né? Numa canção muito bonita, eu costumo dizer. Mas às vezes a canção tá feia, né? E quando essa música não tá tocando direito, a acne pode surgir. Então, sim, tem importância, a gente tem que avaliar esse paciente, se ele é mais jovem, se ele tem mais idade, e que alimento realmente poderia trazer esse benefício para ele. Isso é um pouco mais individual. Falando agora sobre o envelhecimento da pele, doutora, mais um assunto dentro dessa questão da nutrição e da estética. Primeiro, uma introdução da senhora a respeito desse tema, do envelhecimento da pele. A relação de uma alimentação saudável com o estado da nossa pele, principalmente da pele da mulher. Sim, sim. Todo alimento ele tem o seu poder, né? Ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Pense que nós estamos expostos a toxinas o tempo todo, né? Bebida alcoólica, fumo, poluição ambiental. Então, tudo isso reflete na nossa pele. O próprio sol, inclusive, é um grande causador de danos, né? Então, nossa alimentação tem um papel muito, muito importante com isso. Tem um ponto também bem interessante, que são os alimentos orgânicos e os não orgânicos, né? Alimentos que não são orgânicos têm muito, muito pesticida. Esse pesticida também se acumula no corpo e também prejudica, atrapalhando todo o processo de rejuvenescimento, né, que acontece, e acaba deixando essa pele um pouco mais envelhecida do que deveria. A senhora falou uma coisa interessante também, que era para ter abordado nessa questão da acne. Tem alguma influência também nesses alimentos orgânicos ou não nessa questão da acne? Sim, sim, sim. Todo alimento que é orgânico, ele é mais natural, né? Ele é mais livre desses pesticidas, então ele vai trazer menos prejuízos. Para a acne funciona da mesma forma, né? Então, se a gente está com um corpo cheio de drogas, né? O corpo precisa eliminar tudo isso e quando ele não consegue fazer essa eliminação, acaba surgindo essa inflamação na pele, que é a acne. Então, tem importância, sim. Priorizar alimentos orgânicos é sempre a melhor escolha. Falando sobre o envelhecimento da pele, essa questão aqui para a senhora, por que algumas pessoas têm a pele mais envelhecida? Essa pergunta também é boa. Vamos comparar 2 pessoas. Uma que mora em São Paulo, que tem uma poluição ambiental muito grande, e que fuma e que bebe, e que consome alimentos industrializados demais. E uma outra pessoa que vive no campo, que planta aquilo que colhe, que come aquilo que planta, na verdade, né?
tem uma grande diferença dessas duas pessoas, né? Uma sofre muito mais com toda essa poluição ambiental e a outra muito menos. Então, a pele tem relação, né? Tem essa distinção. Uma pessoa que está exposta ao sol por mais tempo do que outra também vai ter uma diferença, né? O sol causa muitas lesões na pele. E quanto mais proteção, quanto mais cuidado a gente tiver, mais rejuvenescida essa pele fica. A gente fica até entusiasmado ainda mais com o assunto, né, doutora? A senhora falou dessa questão das pessoas que moram no campo e moram na cidade. A gente está numa região, o programa é para o estado todo, mas a gente está aqui no sertão, está aqui em Arco Verde, a gente tem esse fator sol muito forte também com relação a isso. Mas nós temos um grande consumo maior do que as pessoas que estão nos grandes centros de produtos mais orgânicos, produtos mais limpos, porque a região tem pessoas que produzem e a gente tem um acesso mais fácil. Com relação às mulheres, essa diferença é muito grande mesmo também com relação a esse cuidado com a pele e essa ligação com a alimentação das mulheres que moram no interior com as mulheres que moram nos grandes centros? Sim, tem uma grande diferença. No consultório mesmo, quando eu atendo algum paciente que é de fora, né, que está vindo morar aqui no interior, eu noto principalmente esse envelhecimento da pele. É notório a diferença de quem mora numa cidade como São Paulo para uma pessoa que mora aqui. Claro que aqui também tem pessoas que sofrem mais com isso, né? Mas a gente consegue notar bem essa diferença de quem mora num lugar mais poluído e quem não mora. Isso chega a ser visível a olho nu? Visível a olho nu. Na triagem a senhora já Sim, identifica? Com certeza. A diferença bem significativa, né, significativa, doutora? Com relação à pele ainda, a alimentação pode ajudar? A senhora já falou um pouco a respeito. Os alimentos que podem contribuir para uma pele mais saudável. Sim. Alimentos ricos em beta-caroteno. Esses alimentos eles vão agir como um espelhinho aqui em cima da pele, tá? Então, sempre que o raio solar bater na pele, ele vai ser um refletor, ele vai devolver parte desse raio. E aí protege um pouco mais essa pele. Então, mamão, laranja, cenoura, todos esses alimentos são ricos em beta-caroteno, são importantes para proteção e evitar esse envelhecimento precoce. E com relação à pele, quais são os alimentos que são vilões nesse sentido? Os mesmos que eu citei para acne, né? Tudo que for relacionado à pele, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Evitar principalmente alimentos industrializados, esses são os piores. E os alimentos que não são orgânicos, esses também contribuem bastante. Ainda falando sobre pele, tem alguma receita fácil para essa questão da pele e alimentação, doutora? Tem sim. Uma coisinha bem fácil e bem rapidinho. Você pode fazer um suco de manhã, né? Um suco com um pedacinho de mamão, um pedacinho de cenoura e uma laranja. Toma aquele suco, faz esse tratamento por 30 dias aproximadamente e, inclusive, esse suquinho vai ajudar a manter o bronzeado. Então, para quem está pensando nas férias de janeiro, né, vai se preparando logo, porque se você conseguir tomar esse suquinho aqui, essa receita bem facinho que eu mandei, você consegue manter ou prolongar esse bronzeado por mais tempo, porque os carotenoides vão para a superfície da pele e deixam a sua pele um pouco mais bronzeada e dourada, né? Com relação a isso, a questão da pele ainda, doutora, a senhora falou, o que é bom para a pele ressecada? Tem uma coisinha bem fácil que a gente encontra em farmácia com bastante facilidade, que se chama óleo de prímula. Ele melhora muito a elasticidade da pele e a hidratação. Então, óleo de prímula 2 vezes ao dia é bastante interessante. A dosagem a gente precisa avaliar, né, porque isso é individual, mas eu sugeria óleo de prímula. Doutora, a senhora passou uma receita muito boa, tenho certeza que as mulheres correram para anotar, para escrever aí e pegar as dicas. A gente está num período que a internet ela tomou conta de tudo, e todas as informações que alguém precisa vai lá na internet para saber. A gente sabe também que tem muito absurdo, né? Verdade. Principalmente com relação à alimentação. Muita gente faz receitas que parecem muitas vezes surreais. O que é que a senhora já viu que é contraindicado, que muitas pessoas têm a teoria de que funciona, porque está indo na internet, viu que alguém falou, e que de fato, e as coisas que de fato são verdadeiras, que estão sendo publicadas aí, que a senhora já viu que verdadeiramente ajudam nessa questão da pele? Olha, tem realmente a internet ela traz muita informação e nem sempre a informação é a verdadeira, né? É a verídica. Então tem muitas coisas. Uma vez um paciente mandou para mim um postzinho falando sobre o leite, que o leite era muito importante para a pele, principalmente para acne. Olha, justamente o que a gente tinha conversado, né? É o contrário. Veja por que é o contrário. A vaca que está
aleitando o bezerro, né? Fazendo aleitamento daquele bezerro, ela está produzindo hormônios para aquela fase, né? De crescimento e desenvolvimento daquele filhote. Todo aquele hormônio está no leite. Então, a gente, ser humano, que vai consumir aquele leite, vai consumir aqueles hormônios. Então, lembra que eu falei no começo, essa alteração hormonal reflete muito na pele? Era uma mentira, né? Uma fake news, como é falado. O que a senhora já viu aí na internet que de fato faz sentido algumas pessoas, algumas dicas que já surgiram? Sim, tem alguns sucos, né? Esse suco detox, que é bastante falado, couve, limão e abacaxi, é bem importante também. Funciona mesmo? Tem essa função detox. Ele não emagrece, mas ele tem uma função detox muito importante, né? E essa detoxificação, uma palavrinha chata, mas ela ajuda muito nesse processo de envelhecimento da pele, né? No rejuvenescimento, na verdade. O que acontece exatamente com essa desintoxicação, detox? O que acontece na pele com relação a essas substâncias? O que elas expelem do corpo? Pronto, muito bem. Os aditivos químicos que a gente falou, né, ou substâncias que não são desejáveis no corpo, metais pesados como alumínio, por exemplo, né? Quem não cozinha em casa numa panela de alumínio? Então, essas substâncias, esses resíduos precisam ser eliminados, né? E o nosso fígado faz essa função detox, né? Faz essa limpeza do corpo. Tudo aquilo que estimular essa função detox vai ajudar muito no processo de envelhecimento da pele. Com relação ainda à pele, eu fiz uma pergunta para a senhora no primeiro bloco sobre a acne e os cremes que são a base de alimentos, de produtos que são encontrados na natureza. O restante do corpo também isso funciona? Esses cremes, muitas vezes encontrados no mercado, funcionam para ajudar nessa questão do envelhecimento ou não da pele? Sim, ajudam. A grande maioria desses cremes vem hoje com proteção solar. Então, essa proteção solar desse creme, ela já é importantíssima para o cuidado com a pele. Então, eles têm sim a sua importância, né? Mas, como foi falado no começo, não adianta só usar um creminho e achar que tudo vai ficar bem. A gente precisa tratar o corpo de dentro para fora realmente. Mas, com relação à pele, a gente está falando bastante em alimentos, mas também líquidos, né, doutora? Com relação à água é muito importante também, né? Sim, a água é o principal, né? Como é que a gente vai eliminar essas toxinas se a gente não consegue expelir? Então, nosso corpo, 70%, 80% é formado por água. A gente precisa ter uma hidratação adequada para poder eliminar tudo isso que o corpo não está querendo mais. Muitas pessoas não têm o hábito, né, doutora, de beber água. Às vezes até parece um absurdo, um contrassenso, porque até alguns aplicativos foram desenvolvidos para celular, para smartphone, para ajudar nessa questão de beber água. O que a senhora indica com relação à água, ao consumo da água, diretamente relacionado não só à acne, como a gente falou no primeiro bloco, mas também com relação à pele? É verdade. No consultório eu observo muito, né? As pessoas não têm esse hábito de tomar água. Tem paciente que chega a dizer que passa o dia todo com 1 ou 2 copinhos de água por dia. É um consumo muito baixo, né? É como o seu corpo vai trabalhar, como ele vai fazer essa limpeza com um copinho de água, um pequenininho. Então, é realmente difícil. A gente precisa melhorar esses hábitos, mudar os nossos costumes, né? A gente se adapta muito fácil às coisas, então, tanto ao bom quanto ao ruim. Vamos nos adaptar ao bom, a tomar mais água, né? Esses aplicativos são interessantes, né? Eles costumam ter um alarmezinho, um lembrete, né? Eles vão calculando também a quantidade de água que você está ingerindo, então é importante, sim, fazer uso deles e aí conseguir tomar um pouco mais de água. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas.
Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova mais uma vez. Agradeço o carinho da sua audiência. Saúde e Evidência é o consultório na sua casa, trazendo dicas e orientações importantes para você na área da saúde toda quinta-feira aqui na tela da TV Nova. Você também pode acompanhar às 8 da noite no canal N2 Educação. E fica disponível também nas nossas páginas Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, além da reprise também na tela da TV Nova, todo domingo, a partir das 11h30 da noite. Conosco, fazendo saúde e evidência para você, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos, fazendo saúde e evidência especialmente para você. Doutora, o tema agora é celulite. Muitas mulheres, com certeza, vão ficar atinadas porque a senhora vai dar de dicas e orientações com relação à celulite. A primeira pergunta que eu tenho aqui para a senhora é sobre o que é lipodistrofia ginoide. Esse nome tão complicado tem relação com a celulite? Sim. Na verdade, esse nome tão feinho é a própria celulite, né? O que é a celulite, na verdade? É aquele tecido que está inflamado, né? Quando você vê aqueles buraquinhos na pele, né? Aquela irregularidade do tecido, aquilo ali é celulite, né? Acontece por uma inflamação daquele tecido. Por que ela fica sempre nas pernas, doutora? É uma parte bem interessante. Veja bem, nas mulheres, as mulheres são mais acometidas por celulite do que homens. Homens têm também, mas a mulher é mais acometida. Porque o acúmulo de gordura na mulher acontece geralmente nas pernas, no quadril e no glúteo. Então, esses locais que têm mais gordura tendem a ficar mais inflamados. Por isso que essa celulite acontece mais nessa região. E ela pode também ter alguma coisa relacionada à alimentação? Sim. Toda vez que a mulher ganha peso, né, essa gordura vem primeiramente para essas regiões ginoides, né, que eu falei. Glúteo, pernas e quadril. Sempre que tiver esse acúmulo de gordura, sempre que subir o peso, aquela região vai ser mais afetada. Então, controlar a quantidade de alimentos, né, a qualidade dessa alimentação também é importante. Sempre que você aumentar de peso é porque você está comendo mais do que deveria. Pensando em calorias, né, e desconsiderando outras patologias, outras doenças. O que fazer para evitar, então, a celulite? Essa celulite, muito bem. Olha, primeiramente, a gente deve evitar alimentos com alto sódio. Sódio retém muito líquido, né? Essa retenção de líquido facilita muito esse processo inflamatório. Melhorar o intestino também é muito importante, porque é no intestino que a gente elimina tudo isso, todas essas interleucinas, né, que são substâncias no corpo inflamatórias, é por ali que a gente vai conseguir eliminar. Então, alimentos integrais também são muito importantes, né? Alimentos de baixo índice glicêmico, macaxeira, batata doce, inhame, sempre vai ser melhor do que a tapioca e do que o pãozinho. Por que, doutora? Índice glicêmico, né? Tudo tapioca, isso por conta da exatamente. Tapioca e o pãozinho tem um alto índice glicêmico. Então, sempre que a gente conseguir baixar essa glicemia, a gente vai ter um ponto favorável para essa redução da celulite. A gente tem mais uma pergunta em vídeo que é da Alexandra. Ela nos enviou. Vamos acompanhar qual é a pergunta dela. Oi, boa noite.
Eu queria saber por que algumas pessoas têm mais celulite que as outras e o porquê que na nossa unha aparece aquela manchinha branca. Bem, doutora, a senhora falou também já que isso tem relação individual de cada mulher, né? Essa questão da alimentação e da celulite aparecer mais em umas pessoas do que nas outras, como perguntou a Alexandre. Sim, sim, sim. Passa pelo mesmo processo, né? Pelo mesmo pensamento anterior. Uma mulher que tiver mais gordura acumulada do que outra, né? Aquela gordurinha chatinha que incomoda, ela vai ter mais celulite do que outra, é inevitável, né? Quanto mais contaminado esse corpo tiver, mais celulite vai estar aparente também. Então, quanto menos gordura, menos celulite. Uma mulher vai se diferenciar de outra por isso, pela região onde ela está acumulando mais gordura. Ela aproveitou também para perguntar sobre a manchinha na unha, né? Essa manchinha que muitas vezes a gente vê e não sabe o que é. Eu também vou aprender agora. O que é que quer dizer essa manchinha? É verdade. Antigamente, nossos pais diziam que era mentira, né? Tá mentindo, tá com uma manchinha branca na unha. Mas, tirando esse folclore, a manchinha branca na unha pode ser deficiência de vitamina B12 e de cálcio. A gente precisa avaliar um pouco mais, porque às vezes uma pancadinha na unha também pode deixar essa marca. Mas se isso se prolonga e fica por muito tempo, provavelmente é uma deficiência de vitamina B12 e de cálcio. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre unha também. A doutora vai dar algumas dicas importantes a respeito disso. Eu já quero aproveitar também para falar sobre cabelo, doutora. Cabelo também tem muita mulher que está aí atenta com relação à nutrição estética do cabelo. Essa questão de queda de cabelo é normal? Tem a ver com a alimentação, sim ou não? Sim, essa pergunta é bastante falada, né? Meu cabelo cai muito, como é que eu vou avaliar isso? É normal, a queda de cabelo ela é normal e deve acontecer tanto para o homem quanto para a mulher. O que não é normal é a queda de cabelo excessiva, né? Quando ela está passando da quantidade ideal, isso sim não é normal. Vou aproveitar também para a gente acompanhar mais uma pergunta em vídeo que foi mandada pela Aline. A Aline Mirelli nos enviou uma pergunta em vídeo e a gente vai acompanhar agora. Olá, boa tarde, doutora Evelise. Eu gostaria de saber quais os alimentos influenciam para o aparecimento de celulites em nosso corpo. Doutora, quais são esses alimentos que influenciam esse aparecimento? Tem alimentos que causam isso mesmo? Tem sim. Eu começaria citando o primeiro, principal, e que deveria ser abolido por todos nós, viu? Mesmo sem celulite, é o refrigerante. Ele é um principal causador, né? Além de ter o grande vilão, além de ter um alto índice glicêmico, aquilo que eu falei, né? Da quantidade de açúcar, ele também tem produtos químicos, ele também faz todo esse processo inflamatório no corpo. Então, se fosse para retirar tira o refrigerante. Vai ser bom para várias coisas. Essa questão do refrigerante, o refrigerante diet e o light, isso tem diferença mesmo, doutora? Influencia, sim ou não? Assim, o diet, o light, ele vai ter uma quantidade menor de açúcar, mas em compensação, ele vai ter adoçante, né? E o adoçante também tem essa função inflamatória. Então, um pelo outro, melhor nenhum dos dois. Melhor evitar, né? Melhor tomar evitar. Um suco. E com relação a esses alimentos que podem ajudar a evitar essa questão das celulites e prevenir? Sim, vários alimentos, né? Tudo que for antioxidante, a gente deve consumir, né? Frutas vermelhas é muito importante, o cacau também, riquíssimo em flavonoides, importante também como um antioxidante para diminuir a inflamação desse tecido, a gente consegue melhorar bastante. Voltando à questão do cabelo, a gente deu uma rápida pincelada já sobre o cabelo. Como saber se a queda de cabelo é oriunda da alimentação, doutor? Olha, isso é bem interessante. Quando você tem você tem seu cabelo e você sabe que ele cai e aquilo ali está normal, né? Uma queda de cabelo naturalmente, né? Quando essa queda aumenta, você começa a observar mais do que observava antes. Isso é visualmente o que dá para a gente analisar. Mas tem exames que a gente pode pedir, solicitar e ver se tem relação com essa queda de cabelo. A própria anemia, por exemplo, ela traz uma queda de cabelo severa. Então, a mulher ou o homem que tiver com anemia vai ter uma queda de cabelo acentuada. Então, um examezinho pode sim ser importante nessa hora. Tem que levar em consideração também a química, né, de alguns produtos que são utilizados no cabelo, né, doutora? Sim, sim. Químicas também atrapalham, né? Às vezes a gente passa a ilusão de que o cabelo está mais hidratado, que o fio está melhor, mas na verdade aquilo ali são produtos químicos colocados no fio do cabelo e que, querendo ou não, atingem o folículo, né? Aquela parte pequenininha que fica dentro do couro cabeludo, que é o que segura o cabelo. Então, esses aditivos químicos acabam afetando aquele folículo e facilita a queda do fio.
Nessas receitas que a senhora já viu por aí também, principalmente na internet, o que é mais absurdo que o pessoal comenta com relação à alimentação, alguns alimentos e cabelo? E queda de cabelo? Olha, já ouvi falar de tudo, mas tem algumas receitinhas que são mirabolantes, né? Eu já vi até uma vitamina que colocava unha mesmo dentro do copo de vitamina para melhorar a queda do cabelo. Olha só que absurdo. É que o povo faz para não ter os resultados, né, doutora? Então, mais fácil procurar a profissional, né? Com relação a essas vitaminas, a senhora tocou no assunto vitaminas. Vitaminas prontas servem para o cabelo? Olha, esses polivitamínicos, né, que a gente encontra em farmácia, sim, eles têm nutrientes, geralmente são nutrientes que são relacionados com a parte estética, mas como é que acontece? Esses que já estão prontos, eles estão ali para atender uma grande maioria de pessoas. Ele não atende uma individualidade. Então, você pode ter deficiência, por exemplo, de zinco, mas não ter de ferro. E naquele polivitamínico ter os dois nutrientes. Então, você pode ter o excesso de um nutriente ou a falta de um nutriente, porque ele não foi feito especificamente para você, né? Quando você vai para o consultório, a gente consegue analisar e fazer uma prescrição que seja individualizada, que atenda exclusivamente à sua necessidade. Mas sim, algumas pessoas consomem esses polivitamínicos e esses polivitamínicos acabam trazendo uma melhora no cabelo. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui, doutora. A gente falou sobre acne, falou sobre celulite, envelhecimento da pele. Está falando agora sobre cabelo. Estamos falando sobre saúde da mulher. E a gente sabe que tem um período na mulher que ela deixa de produzir os hormônios, né? Aquele período da menopausa. Né? A gente sabe muito bem, a senhora sabe muito bem disso. E com certeza lida com muitas pacientes nesse sentido. Nesse período, a mulher ela tem alguma dica, alguma receita que a senhora possa passar com relação a essa alimentação, para que ela não passe por esses problemas, ou se passe, sejam amenizados com relação ao envelhecimento da pele, com relação à queda do cabelo, com relação às acnes, enfim. Sim, na menopausa, né? Enquanto na vida da mulher adulta esses hormônios estão subindo e descendo, na menopausa eles tendem a cair um pouco mais, né? Por isso que a pele envelhece, né? Por isso que os idosos têm a pele mais envelhecida do que os jovens, porque está tendo uma queda desses hormônios bem expressiva. Então, tem alguns alimentos, né? Que a gente pode colocar, dá até para fazer um cardápiozinho aqui bem resumido. Então, pela manhã você come uma fatia de mamão, nos lanches você acrescenta um chá verde, uma xicrinha de chá verde também é interessante, no almoço uma porção de brócolis e no jantar você pode colocar também um pouquinho de espinafre, refogadinho, vai ficar muito bem, vai ajudar bastante, tanto para o cabelo quanto para a pele, vai ser excelente. Todos esses sentidos aí, né? Todos os Com sentidos. relação a cabelo ainda, doutora, a senhora falou sobre o cabelo e eu perguntei também na questão da pele e da acne com relação aos cremes, né, que são a base de alimentos. E esses cremes para o cabelo, que são oriundos também de alimentos, de vegetais, shampoo, condicionador, hidratação, enfim, eles têm papel interessante também nesse sentido de prevenir a queda do cabelo? Sim, tem. Atualmente, né, está sendo muito falado no óleo de coco. Então, muitos produtos estão vindo com óleo de coco. Shampoo, condicionadores, cremes hidratantes, né, estão vindo com esse óleozinho. É importante frisar que esse é um óleo comestível. Sim, você pode consumir esse óleo, mas ele também pode ser utilizado no cabelo. Ele melhora essa hidratação, né, dá um brilho maior para o cabelo. Tem o seu cunho de verdade. Aí, no óleo de coco, eu apostaria. E também funciona individualmente, mulher para mulher, de uma certa forma, né, doutora? Sim, sim. Por isso que é muito importante essa avaliação que a senhora falou, dessa avaliação do profissional. Com relação a isso, como é que a pessoa deve procurar a sua área? A senhora é nutricionista, mas também lida com essa questão estética. Não sei se são todos os nutricionistas que lidam também com essa questão estética. Se a mulher está com alguma dificuldade nesse sentido, por exemplo, com o envelhecimento da pele, está havendo problema, a queda do cabelo, a acne, o problema na questão das unhas, como é que ela deve procurar a nutricionista? Sim, o nutricionista ele não está ali para avaliar somente se você precisa emagrecer ou se você precisa engordar, nada disso, né? Ele deve estar avaliando vários outros aspectos. Então, durante uma consulta, a gente consegue observar muitos pontos interessantes, né? Se aquela pessoa está desnutrida, se ela precisa se nutrir melhor, e nutrir melhor a gente está falando de nutriente e não de comida aleatória, né?
A gente está falando de nutriente, manter aquele corpo mais nutrido. Então, na consulta, a gente consegue avaliar vários aspectos. Um deles é esse. Se o cabelo está muito fino, se ele está opaco, se ele está quebradiço, se a unha da mulher está descamando, né? Eu recebo muito no consultório mulheres com unha descamando, levantando mesmo assim, sem entender o porquê. E na grande maioria está relacionado sim com a alimentação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre unha, né, doutora? Com relação à Covid, a gente está vivendo meio a pandemia e eu sei que é tudo muito novo, né? As informações são novas, ainda é fruto de muito estudo com relação a isso. O que é que a senhora já tem visto com relação à nutrição estética dentro desse cenário de Covid, das pessoas que foram infectadas e das pessoas que já se recuperaram da doença? Alguma sequela e algo específico com relação à nutrição dessas pessoas pós-coronavírus? Sim. Alguns estudos já estão relacionando os sintomas do Covid com o diabetes e com alterações cardíacas, né? Com a parte estética ainda não surgiu muita coisa, porque precisa ser mais estudado. Mas com a diabetes, sim. Então, paciente que é diabético, que pegou o Covid, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a sua glicemia, tem que olhar com mais frequência, porque ela pode sofrer uma alteração. Pacientes cardíacos também são os que estão sofrendo mais com essa pandemia. A senhora falou de algumas comorbidades. Eu vou aproveitar o gancho também. As mulheres que têm esses problemas, porém, já sofrem dessas comorbidades, dessas doenças, hipertensão, diabetes, enfim, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Nessa questão da alimentação, a senhora também inclui medicação? Esse tratamento é feito não só com alimentação, mas alguns medicamentos são indicados? Sim, medicamentos não podem ser prescritos por nutricionista, mas o nutricionista pode utilizar suplementos, né? Pensando em diabetes, por exemplo, a gente poderia pensar no magnésio e no cromo. Seriam bastante interessantes para quem tem uma glicemia um pouquinho alterada. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro dos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde e Evidência para você. E você pode acompanhar a reprise desse programa sempre nos domingos, aqui na tela da TV Nova, também às 11h30 da noite. E fica disponível lá nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Doutora Evelise, vamos falar sobre as unhas agora. A gente já falou alguns momentos sobre as unhas durante o programa. Com relação às unhas, por que elas ficam frágeis e quebradiças? Muito provavelmente essa unha que está frágil e que está quebrando com facilidade está tendo deficiência de nutrientes, sim. Zinco, selênio, proteínas, biotina
é importante. Então, geralmente, são algumas deficiências nutricionais mesmo. Tudo relacionado à alimentação saudável, né, doutora? É incrível. Com relação a essas unhas ainda, as manchas brancas, que a gente até já citou durante o programa, elas são um sinal de enfraquecimento das unhas e de má nutrição. A pergunta é, manchas brancas nas unhas é sinal de mentira mesmo ou é alguma deficiência? Como eu tinha dito, é alguma deficiência e geralmente está relacionado com vitamina B12 e cálcio, né? Um baixo consumo de cálcio pode estar sendo a causa dessas manchinhas brancas nas unhas. Precisa avaliar um pouquinho melhor, precisa ver o histórico, né, dessa pessoa, ver se realmente ela não está consumindo a quantidade de cálcio que deveria ou de vitamina B12, para a gente poder fechar esse diagnóstico. Mas geralmente é isso que acontece. A gente tem um problema grande aí que a senhora vai ajudar, com certeza. Essa questão do cálcio. Onde é que a gente pode encontrar ele? A não ser no leite. Muito boa pergunta. Além do leite, né, a gente tem alimentos verde escuro. Então, tudo aquilo que for verde escuro vai ter uma boa concentração de cálcio. Espinafre, couve-folha, né, todos esses alimentos, brócolis também tem uma boa quantidade. Banana também tem cálcio. Então, não precisa só do leite. A gente pode consumir outros alimentos que também são ricos em cálcio. A senhora também falou da vitamina B12, né? Onde é que a gente pode encontrar essa vitamina? Quais alimentos a gente pode encontrar? Olha, vitamina B12 é muito fácil de ser encontrado. Nesses mesmos alimentos verdes escuros a gente também encontra, mas principalmente em carnes, peixes e ovos. Também tem vitamina B12 ali. Mais uma pergunta é com relação às linhas roxas nas unhas. O que pode ser? Olha, quando a gente está com essa unha roxa, a gente tem que investigar um pouquinho mais, porque pode ser sinal de alguma doença mais grave e a gente precisa investigar isso, ou pode ser também alguma deficiência nutricional, mas nesse ponto da unha roxa a gente precisa investigar um pouquinho melhor. Alimentação ideal para que tenhamos unhas fortes. Quais os alimentos indicados que a senhora tem para não ter problema de jeito nenhum com as unhas? Olha, eu acho que consumir frutas, né, 3 porções por dia é bem interessante. Vegetais também, pelo menos 2 porções, né? Seria bastante interessante consumir no almoço e no jantar. 2 porçõezinhas de vegetais, de legumes. Isso já ajuda bastante aí nesse cuidado com as unhas. Dentro de tudo isso que a gente falou sobre pele, sobre cabelos, sobre unhas e falando sobre a saúde da mulher, eu queria que a senhora deixasse também uma mensagem para as mulheres nesse sentido de uma alimentação saudável, não só para a questão da estética, né? Mas para uma qualidade de vida, para ter saúde, para ter força, para ter vitalidade, não é isso, doutora? É verdade. Veja só, quando a gente tem essas deficiências, quando a gente observa unha, cabelo ou pele que estão sofrendo um pouquinho, pense que isso tudo são anexos cutâneos, né? São coisas externas ao corpo. Então, cabelo está fora do corpo, unha já está fora do corpo. Então, se está faltando nutriente para essas regiões, dentro do corpo também está faltando. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Não é só pensar na estética. Quando a gente faz essa avaliação, eu não estou vendo só que aquele cabelo está ruim, mas eu estou sabendo que aquele paciente está precisando de nutrientes para as próprias funções do corpo dele mesmo. Então, a gente precisa pensar com um olhar mais profundo, né? Avaliar isso. Então, quem está me ouvindo, quem está assistindo esse programa, tem que pensar nisso, né? Ter uma alimentação saudável é importante para várias coisas. E investigar também, né? Sempre é importante. Uma coisa que a gente não falou, mas unhas amareladas pode ser sinal de hipotiroidismo. Então, às vezes, uma unha que você está vendo amarelada, quando não é resquício de esmalte, pode ser uma doença de tireoide. E aí é importante investigar, fazer o tratamento e cuidar e ficar saudável, né? Procura um nutricionista. Doutora Evelise, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. O espaço é seu para as suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada ao programa. Estou muito feliz em participar, muito contente. Espero ter ajudado e contribuído bastante. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Quero lembrar que a reprise é sempre os domingos a partir das 11h30 da noite, que fica disponível nas nossas redes sociais. Agradeço o carinho da sua audiência, agradeço a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você um excelente dia, um excelente final de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.